Teve um dia na história do Ibovespa. Que dia foi esse? O dia foi 5/12/2025, às 10 horas da manhã. O Ibovespa abriu no 164.460, subiu até os 165.035,97 e fez a sua máxima histórica atual. A partir desse momento, entrou uma força vendedora cabulosa aqui, ó. Boa noite. Tudo bem com vocês? DK Trader na área. Sim, dezembro. Dezembro, acredite. Dezembrão. No dia 28 de dezembro, eu estou aqui em casa. Acabei de chegar. Acabei assim, né? Tem umas 2 horas que eu cheguei, ajeitei as coisas aqui. Tava em viagem. E falei, cara, não vou gravar o panorama. Mas no Natal, eu não gravei o panorama. E aí teve uns cracudos, né, aqueles viciados em mercado, que todos nós já fomos um deles, que falou, Deco, não tem panorama nessa semana do Natal. Tanto que o grupo tá fechado, né? O grupo do Telegram tá fechado e vai ficar fechado até dia 5. Na segunda-feira a gente abre novamente, tá? E aí a vida segue normalmente. E aí eu falei, cara, então vou gravar o panorama para essa semana do fim do ano, porque eu sei que vai ter gente que vai operar segunda, terça, não vai operar quarta e quinta, porque a bolsa não vai abrir, senão o cara operava. E vai operar sexta-feira também. Então, pensando em vocês, eu vou gravar esse vídeo, tá? Eu vou fazer o panorama para vocês. Não mudou bosta nenhuma, basicamente, do último panorama, tá? Mas vamos falar aqui para vocês bem rapidinho. Isso aqui não tem segredo nenhum aqui. Isso aqui é o Ibovespa, é o gráfico mãe. A gente vai olhar o Ibovespa às vezes no semanal, para ter uma ideia maior, às vezes no diário, às vezes nos 240 minutos para ter a estrutura, às vezes nos 60 minutos. Vocês vão ver que a gente vai estar mesclando esse time frame. Porque o Ibovespa é a nossa bússola, né? Para quem não sabe, ainda, se você não sabe disso, para de fazer day trade. Isso aqui é o básico do básico do básico do básico. O Ibov é uma cesta cheia de açõezinhas aqui dentro, cheia de empresas. Isso aqui é a nossa bolsa de valores. Ibov, tá? E existe um ativo que é derivativo do Ibovespa. E o nome desse ativo é WIN. W de mini, tá? Do mini índice. Esse ativo aqui, ó. WING26. A letra do contrato e o vencimento, tá? Esse daqui deriva desse daqui. Esse daqui é a mesma merda desse daqui. Tudo que acontece nesse daqui, o culpado é esse daqui. Se esse aqui sobe, é porque este daqui quis que ele subisse. Se este aqui cai, é porque este daqui quis que ele caísse. Isso deriva disso, e não o contrário. Beleza? Então, a importância de você analisar isso aqui, ela é enorme. Mesmo não sendo um ativo operável, não se opera Ibovespa, né? Não se opera Ibov, se opera o índice. Mas se opera o índice de olho no Ibov, tá bom? Então, por isso que a gente vai estar sempre utilizando o Ibovespa como gráfico mãe para estar fazendo as nossas análises, beleza? E se todo mundo olhar o Ibov aqui, até um orangotango, se você ensinar ele bonitinho, ensinar bem legalzinho o orangotango, pegar na mão dele assim com carinho, ele vai saber que isso aqui está subindo com topos e fundos ascendentes. Ameaçou aqui um choque,
enganou todo mundo, era só uma captura de liquidez e desde então faz movimentos ascendentes, tá? Então eu não vou marcar toda essa referência aqui, porque eu faço day trade, eu quero saber o último impulso mais próximo do preço. Qual que é? Esse cara aqui, ó. Por isso que já estou demarcado aqui a Fibonacci aqui. Parte de cima, prêmio, parte de baixo, desconto, e o bololô aqui é os 50%, né? 50%, zona intermediária superior e inferior, eu deixo demarcado aqui como uma faixa de preço de neutralidade, nem vendedora, nem compradora. Aqui é onde o preço tende a brigar, tá? Ou bate nessa região e continua o movimento de alta ou de baixa, se houver urgência no mercado, tá? Deco, como que você faz para fazer esse prêmio de desconto bonito? Aqui, ó, dá uma pausa no vídeo aí, ó. Tira um print da configuração, tá vendo a configuração aqui, ó? 0, 40, 50, 60, 100. Preenchimento, usar cores dos níveis. Nível 0, rosa. 40, automático. 50, customizei um cinzinha. 60, ciano, que é o azul. 100, automático. Coloca a cor que você quiser, que vai ficar igual, tá bom? Não vai mudar nada. Chique, chique. Vamos lá, temos duas referências aqui. Essa maior, todo esse impulso. Por que todo esse impulso? Porque sabemos que este fundo não vem em 50%. E essa quebra aqui, ó, ela é conhecida como fake quebra, né? Uma falsa quebra de estrutura. Um fake boss. Porém, nós podemos entender que se o mercado estiver com urgência em subir, ele vai fazer topos e fundos ascendentes, mesmo menores assim, mas vai continuar subindo com urgência, tá bom? Então, da mesma forma que eu tenho essa referência toda aqui, ó, porque a referência era aqui, mas tá vendo que esse fundo não vem em 50%, que é aqui? Então você atualiza ela para cá. Então tudo isso aqui é uma referência, ó, que está neste topo com este fundo. Porém, eu também posso trabalhar uma referência menor do mercado mais rápido aqui, ó, que é esta referência aqui. Não tem problema eu trabalhar essa referência, tá? Por que não, Deco? Porque é uma referência de mercado mais rápido, quebrando estruturas de topo anterior com correções mais rasas. Ele pode estar com urgência, então eu posso trabalhar esse movimento aqui também, ó. Por isso que eu marco esse ponto aqui como cinza, apesar de ser demanda, né? Poderia ser azul, mas eu gosto de marcar cinza porque eu sei que é um ponto de uma estrutura secundária e não da estrutura principal. Isso aqui é a estrutura principal. Isso aqui é uma estrutura secundária, se aproveitando de um movimento mais rápido aqui, ó. Tudo bem? Então, por isso que eu já marquei essa região. Marquei essa extremidade num 240 minutos, tá vendo? Pode refinar nos 60 minutos? Pode refinar nos 50. Pode fazer o que você quiser. Aqui é só referências, tá bom? Eu sei que quando o Ibov chegar nessa região aqui, eu vou olhar no índice lá e vou buscar por uma compra. Só isso, tá? E eu também vou marcar os pontos de retorno, ó. Os pontos de retorno, dois lindos Fair Value Gaps, tá? Teve um dia na história do Ibovespa. Que dia foi esse? O dia foi 5/12/2025, às 10 horas da manhã. O Ibovespa abriu no 164.460, subiu até os 165.035 com 97 e fez a sua máxima histórica atual. A partir desse momento, entrou uma força vendedora cabulosa aqui, ó. E na sequência, outra força vendedora muito forte. Deco, como é que isso aqui você acha? Como você sabe que é forte? Primeiro, o candle em si mostra uma força. Não vou negligenciar isso, tá? Um candle de baixa que engolfou dois candles de alta. Sim, isso aqui é um padrão de força vendedora. Lógico, todo mundo sabe disso. Eu aprendi isso aqui na análise técnica, tá? Mas a comprovação de que isso aqui foi forte está aqui, ó, no Footprint Chart. Se eu mudar aqui para o Footprint Chart, aqui no Ibov não vai aparecer. Não vou nem mudar agora, porque no Ibov não vai aparecer.
porque o Ibovespa não é negociável. Mas daqui a pouco eu vou para o índice e vou mostrar para vocês a força desses candles aqui. E quando o mercado faz esse impulso agudo de queda, deixa 2 Fair Value Gaps aqui, ó, que a gente obrigatoriamente marca, porque se espera que o preço retraia nessas regiões e o vendedor continue empurrando. E aqui, ó, o vendedor tentou, conseguiram fechar esse gap. E fizeram o quê? Buscar exatamente o segundo gap lá em cima, e o vendedor entrou com muita força. Por que é importante marcar essas regiões? Porque quando o Ibov chegar nessas regiões, eu vou buscar vendas no índice. Tudo bem? É tudo a mesma coisa. Eu só preciso ter regiões no Ibovespa para poder atuar no índice. Então, o que eu fiz aqui? Eu marquei essa região de retorno, mesmo sabendo que a expectativa aqui, ó, é de voltar aqui e quebrar o novo topo. Eu sei que a expectativa natural é essa, mas eu não posso negligenciar uma força tão absurda de venda contra essas duas aqui. Da mesma forma que eu não estou negligenciando essa outra força absurda de venda, que o preço testou 1, 2, 3 e fechou aqui, né, na sexta-feira passada, ó, 4 vezes já testando essa região, onde o vendedor voltou o quê? Extremamente forte, de uma região extremamente forte. Então tem muito vendedor trabalhando aqui dentro. Logo, com o índice nesses patamares aqui, o Ibov nesses patamares aqui, o que eu quero fazer no índice? Vender. Ah, Deco, sacana você, hein? É assim que se faz day trade, de forma profissional, com método. Não é no cara ou coroa. Eu não tô aqui adivinhando onde eu vou comprar e vender. Eu não tô jogando uma moeda para cima e se cair cara eu compro e coroa eu vendo. Eu tenho um método a ser seguido. E a minha base de leitura, como vocês sabem, ela é Smart Money Concepts. Essa é a minha base de leitura de estrutura de preço. E o que valida o SMC para você, Deco? Footprint Chart. Mas e aí, qual é a sua tomada de decisão final? Junto com as correlações. Tem tudo aqui no YouTube para vocês. Esses 3 cursos aqui, ó, eles se conversam entre si. E na playlist da mentoria vocês vão ver aplicando na prática com o mercado ao vivo isso aqui com meus alunos. Tá tudo aqui, é só assistir. Beleza? Então eu sei aqui que a estrutura tem por natureza fazer uma máxima histórica, mas eu não posso negligenciar essas regiões, porque são fortes regiões vendedoras. E agora eu vou vir para o índice no 240 minutos, da mesma forma que eu estou no Ibov, ó. A mesma merda, tá vendo? E vou repetir a mesma coisa que tá aqui, ó. A mesma coisa do Ibovespa para vocês, ó. Eu tenho essa referência de prêmio de desconto maior, né? Não tem? Tá do mesmo jeitinho, ó. Vou colocar até igual ao desenho aqui, ó. Vou colocar aqui o Buy Side Liquidity aqui para vocês, ó. Vou fazer igualzinho, então, depois vocês falar aqui. Aí eu me perdi, Deco, eu me perdi porque eu não vi onde você marcou. Não, vou marcar igualzinho aqui, ó. Igualzinho, ó. O Buy Side Liquidity aqui e o Sell Side Liquidity aqui, ó. Beleza? Por que Buy Side, Deco? Porque nesse topo tende a entrar compradores no rompimento do topo. Por que Sell Side, Deco? Porque neste fundo tende a entrar vendedores no rompimento do fundo. Tá bom? Por isso que é Buy e Sell. Beleza? Primária, referência primária, lembra? Aí a referência secundária, lembra? Ó, a mesma merda, hein? Pra depois não falar que estão se perdendo aí, ó. Ó, a mesma coisinha. Vou fazer igualzinho aqui pra vocês, ó. A referência primária, a referência secundária. Aí eu falei para vocês que tem um bloco aqui na Ibov, né? Da mesma forma tem um bloco no índice. Por quê? É a mesma coisa. O índice deriva dele. É um ponto de parada. Da mesma forma que eu tenho o quê? O Fair Value Gap do índice aqui. Lógico que o índice tem um pouquinho de diferença do Ibov, tá, galera?
em relação candle a candle. Você vai ter essa diferença porque aqui é operável, lá não, tá? Vamos lá. Continuando aqui, a gravação estava indo para o lugar errado, para o HD errado e acabou cortando, tá? Mas como eu disse para vocês, os pontos são exatamente os mesmos, tá? Logicamente terão diferenças no candle, né? De um candle para o outro, por quê? Porque o índice é operável, né? O Ibovespa não. Então vão ter diferenças no candle para o outro, porém é basicamente a mesma coisa. Olha lá o que está acontecendo aqui, ó. A diferença é que o Ibov, o Fair Value Gap do Ibov está aqui assim, né? O do índice é esse gigantesco aqui, ó. Então é um Fair Value Gap que o mercado voltou, testou a região da extremidade dele, e da mesma forma que no Ibovespa entrou vendedor aqui, quando voltou a testar, entrou muito vendedor de novo. E tá voltando a testar agora, ó, este Fair Value Gap aqui, ó. Exatamente como no Ibovespa. Eu sei, você sabe, todo mundo sabe que ele fez aqui um fake boss. Eu sei que é fake porque não tem a correção, que eu já te expliquei. Se você não sabe do que eu estou falando, faz o curso de SMC aqui no canal e aprende, tá? Eu sei que o objetivo natural do preço é voltar aqui e fazer uma máxima histórica, mas eu não posso negligenciar esses Fair Value Gaps aqui, por quê? Porque entrou muita força vendedora. É o Deco que está falando? Não, agora sim eu vou mostrar para vocês aqui, ó, Footprint Chart. Aqui no Footprint vai mostrar, porque eu estou trabalhando no índice, tá? Então vai mostrar aqui para vocês, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o Fair Value Gap. 240 menotos. A letra tá certa do contrato, mano? Mas abraça quem busca a justiça. E a consistência não é glória. É o preço da tua história. Desistir não é opção, é questão de visão. Se o tempo te Cara, tem algum erro aqui, tá? Com certeza absoluta tem algum erro aqui. Tá vendo a marcação, ó? Não existe isso aqui, tá? Esse candle aqui, dessa amplitude aqui, ó, nessa amplitude, com volume financeiro de 3 bilhões, tá? Com 1000 de delta aqui, ó. Provavelmente tem alguma coisa errada aqui no cálculo, tá? De footprint, não sei se é porque tá no 240 minutos, tá com essa frescura. E ele está voltando a testar essa região depois de ter vindo dessa região aqui, ó. Tá vendo? 300, ó, 790. Tem coisa errada aqui, tá? No profit. Para dar uma variada, né? Para dar uma variada no profit tem coisa errada. Eu queria mostrar para vocês aqui o footprint, que normalmente é uma pancada, tá? É umas pancadas violentas assim, ó. Tá vendo? Tá tudo errado aqui, ó. 92 mil, normalmente é 200 mil, tá? 300 mil. Tem alguma coisa errada no cálculo do footprint. Oferecimento nelógico. Sem problema. Vamos voltar aqui pro gráfico limpo. O que você precisa entender, entrou muito vendedor aqui, tá? Acredite em mim, entrou muito vendedor aqui. O footprint tá com graça aqui, não quer mostrar para vocês a verdade. Logo, quando o preço volta a testar essas regiões, o vendedor tende a voltar da mesma forma que ele voltou aqui. Da mesma forma que o preço testou essa região aqui, ó, de um gap, o vendedor entrou aqui de novo, ó. Aí o comprador conseguiu levar lá para cima. Quando o comprador chegar aqui, a probabilidade é que o vendedor volte novamente a agredir aqui. Então nós vamos buscar o que aqui dentro dessa região? Uma venda. Sim, uma venda. De qualquer jeito? Não, porque não somos idiotas. Então não vendemos porque somente queremos vender. Vamos para o gráfico operacional que é de 5 minutos e todo mundo vai conseguir enxergar o preço subindo até a nossa região de venda lá, ó. Tá vendo? A região de venda tá aqui.
Tá aqui a região de venda. E o preço está fazendo o quê? Topos e fundos ascendentes, né? Até aquela região. Vamos lá. No movimento maior aqui, todo mundo consegue enxergar isso. Ó. Então o que eu vou esperar? Eu vou esperar o preço chegar aqui. E o vendedor jogar para baixo, perdendo um fundo, voltar a testar, me dar uma venda. É assim que a gente faz. É dessa forma. Esse movimento de alta aqui, ó, que o preço vem subindo, pode ser o quê? O confirmation entry desta região maior, ó. Porque aconteceu a mesma coisa, ó. Tá aqui o Fair Value Gap. Olha os 5 minutos, como é que o preço está subindo? Topos e fundos ascendentes. De repente, ó, esse movimento de queda perdeu esse fundo. Validou o quê? Essa extremidade, que é esse Fair Value Gap. Agora ele está subindo até essa região. Quando chegar aqui, a gente vai esperar perder o fundo, voltar a testar e dar uma venda. É exatamente isso que a gente vai fazer, com paciência. Aqui, ele testou a região, perdeu o fundo e não deu teste, né? Ó. Se a gente olhasse aqui o mais próximo do preço possível dentro dessa região, a gente poderia considerar este fundinho aqui como change of character. Change of character. Choque de baixa. Mudança da característica de baixa. Entendendo um movimento mais rápido de preço aqui, ó. Não consegue renovar, entra a venda, perde fundo. Não teve força de voltar. Foi muita venda. Daqui já escorregou reto para baixo. E agora, só agora, que ele está voltando para esta região de novo. Como? Com topos e fundos ascendentes. O que é normal dele voltar, tá bom? Então, chegamos dentro da região. O melhor ponto, 50%. Aqui seria o melhor ponto para você começar a pensar em vendas, tá bom? Antes disso, dá uma segurada. A não ser que venha correlações, alinhamentos, né, de correlações do índice, já te mostrando que a partir daqui ele pode engatar uma queda. Aí sim você consegue antecipar uma venda, a não ser na região de 50% do Fair Value Gap. Mas como que eu leio essas correlações, Deco? O curso tá aí. Assista que você vai ver como é que é. Aqui é só um panorama de semanal para você ter uma ideia de onde você quer operar, aonde você quer operar. Então, o mercado veio aqui, manipulou a liquidez desses topos, né? Ó. Esse movimento aqui da sexta-feira limpou a liquidez de todo mundo aqui, beleza? E tá fazendo o quê? Uma espécie de cunha, você pode chamar de cunha, aqui ó, uma cunha ascendente, tem gente que gosta de chamar de cunha, tem gente que gosta de chamar de canal. Claramente aqui ó, ele vem fazendo uma espécie de cunha, que é um padrão de baixa, né? Cunha ascendente é padrão de baixa. Então, minimamente, você precisa esperar o mercado perder um fundo anterior, que a gente chama de change of character. Mas eu não gosto desse fundo aqui, por exemplo. Ó. Quando eu quero um movimento de confirmação, eu não gosto desse fundo, porque ele não manipula nada anteriormente, tá vendo? Eu tenho um fundo igualado aqui, ó, que não foi manipulado. Eu tenho um fundo aqui que não manipulou nada. Eu tenho um fundo aqui que não manipulou nada. Tá vendo? O único fundo que manipula é esse aqui, ó, que manipula esse aqui. Daqui para lá nada manipula. Então o que eu gostaria que me desfizesse aqui para poder engatar uma venda? Se eu fosse operar na semana que vem, obviamente, né? Eu esperaria que o índice manipulasse liquidez aqui, ó, desses fundos, ó. Imagine isso aqui como liquidez de fundo, tá? Ó. Isso é liquidez de fundo. Isso é liquidez de fundo. Então o que eu gostaria aqui? Que o índice abrisse sem gap, ou com gap de alta, de baixo, tanto faz, tá? Mas vamos imaginar que ele abriu sem gap. Aí ele faz isso aqui, ó. Perde esse fundo. Aí o que vai acontecer aqui? Muita gente vai querer vender aqui, imaginando que já foi, mudou a característica. Você não vende. Ah, Deca, mas aí ele bateu aqui, escorregou e perdeu o fundo. Aí isso aqui, beleza. Por quê? Porque eu vou entender que isso aqui foi um change of character.
E aí eu vou entender que isso aqui já é um break of structure, continuidade do movimento de baixa. Aí tudo bem. Quando o preço voltar nesses patamares aqui, dessa nova referência menor, eu realizo a venda aqui em cima. Beleza? Realizo a venda aqui, ó, para continuar. Mas a chance maior aqui é que ele faça o quê? Que ele venha aqui embaixo, pegue a liquidez desses fundos e induza pessoas a venderem na volta. Fazer isso aqui, ó. Aí você espera uma nova captura de liquidez nesse topo e uma quebra desse fundo aqui, ó. Desse ou desse aqui, tá? Assim, ó. Aí sim, no retorno aqui você pega a tua venda para continuar o movimento de queda. Esse aqui, cara, seria o movimento mais bonito que eu poderia esperar do índice futuro. O mais lindão, assim, fala assim, cara, que movimento bonito que o índice fez, tá? Seria um sweep de liquidez desses fundos aqui, sweep de liquidez do topo, e aí quebra de fato esse fundo aqui como um change of character. E entrega uma venda acima de um topo de liquidez aqui, ó. Liquidez interna, tá? Ó. Nossa senhora, isso aqui é de livro, isso aqui, cara. De livro isso aqui, tá? De livro mesmo. Esse aqui é o movimento que eu esperaria no índice futuro aí para a semana que vem, tá? Isso aqui na segunda-feira, esse tipo de movimento. Aí a partir daqui segue o flow para baixo, né? Aí segue o flow para baixo aqui, topos e fundos descendentes, buscando venda até essa extremidade de novo. Beleza? Se isso aqui acontecer, um tipo de estrutura dessa aqui acontecer aqui, melhor ainda. Mas muito melhor. Muito mesmo, tá bom? Beleza. Boas festas para vocês. Eu não vou operar essa semana, tá? Já não tô operando, já tem uns 20 dias, 15 dias já que eu não opero. Eu já parei, só volto o ano que vem, lá pro dia 10, 12. Beleza? Mas no dia 5 eu abro o grupo novamente para vocês prosearem lá e tirarem dúvidas nos conteúdos do YouTube. Se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, deixa sua mensagem de Natal para quem você quiser aí, de Ano Novo. Compartilha o vídeo com seu amigo, assista os cursos, dá um apoio, dá um suporte pro canal DKI e a gente vai trocando essas informações. Valeu? Tamo junto, boas festas, forte abraço. Um ótimo ano novo para todos vocês. O jogo é mental, o resto é cena, consistência não é só